Fala, galerinha do Subiu a Bandeira. Janeirão chegando na metade aí, tá curtindo as férias? O Sabecast não para. O episódio de hoje, que você vai ouvir hoje, foi gravado após a última convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa. Então, espero que vocês adorem esse episódio do Sabecast. Sabecast. Fala, meus queridos, minhas queridas que estão nos ouvindo aqui neste Sabecast maravilhoso. Eu sou Alexandre Geuchac e devido aos desfalques, o Peixão abriu o processo seletivo para quem quiser jogar lá no time. Estamos com carência em vários setores, inclusive no administrativo. Eu sou o Leonardo Tavares e a minha seleção veste verde e branco. Eu sou Valdir Zanetti e eu acredito na inocência da Zabage. E eu sou André Zanetti e a única filosofia que eu sou adepto é o fora-titismo. Muito bem, o negócio é o seguinte, Polêmica. Eu não quero apologia a outros podcasts aqui no Sabecast. Nós vamos falar somente de Sabecast, galera. E nós vamos falar também, teve um jogador do teu time convocado para a seleção, seja ela a seleção brasileira ou outras seleções aí que teve eliminatórias, tá rolando. Desfalcou o teu time? Se desfalcou, azar é o teu. Porque o meu tá desfalcado, não somente por causa de convocação. Vamos lá, antes de nós conversar, André Zanetti, vem pra cá. O Sabecast, o jabá que nós fazemos do Subiu a Bandeira. Sim, o Subiu a Bandeira patrocina esse podcast. O canal do YouTube que mais você deve conhecer nesse momento. Se você é destro ou canhoto ou até mesmo ambidestro, a sua obrigação é conhecer esse canal tão querido pela família brasileira. O Sabe Retrô de hoje é o único, pois conta a história do maior camisa 10 que o Flamengo já teve. Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, o Zico. O Sabe Retrô hoje é para homenagear o nosso convidado Valdir Zanetti e seu filho Arthur, por uma certa lógica, né, meus queridos? Um beijo para Arthur e confira o vídeo que está na descrição do podcast. Muito querida a sua parte, André. Arthur Antunes Coimbra, que na sua infância jogava com a camiseta 10 do Santos, né? Quem não sabe aí... Do Pilé, né? Do Pilé. Inclusive, um dos Sabcasts aqui, acho que um dos primeiros, a gente discutiu se o Zico foi ou não foi ídolo da seleção brasileira, do Flamengo e do futebol aqui, dos clubes, do Flamengo, basicamente, todo mundo sabe que ele foi e jogou muito. E a gente teve uma discussão calorosa se ele foi ou não foi ídolo da seleção brasileira. Vale a pena conferir, voltem aí se você está acompanhando o Sabcast. Mas Zico é um cara respeitado não só pelos flamenguistas, por todos os torcedores, excelente jogador, mas fica a minha cutucadinha. Na seleção brasileira ficou devendo um pouquinho. Desnecessário lembrar disso, desnecessário trazer à tona essas memórias. Aquele podcast, aquele Sabecast, se você não viu, ouça, mas ouça preparado, não ouça distraído. Eu escutei distraído e eu tenho sérios problemas psicológicos até hoje. Passou raiva. Raiva é pouco, engraçado, raiva é mas pouco. é assim, ó. Tem gente que acha que o Zico foi ídolo na seleção brasileira, tem gente que não entende bosta nenhuma do futebol. É assim que funciona, né, galera? Sabecast, curta aí o Vida de Bola do Zico e... A história dele tá bem destrinchadinha no Vida de Bola, contada pelo nosso querido André Zanetti. Assista lá, youtube.com/subiuabandeira. É isso aí, primeira coisa que eu quero perguntar é pro Valdir Zanetti, nosso convidado especial. Tá pistola aí com o teu time desfocado? Cara, antes até de falar isso, eu gostaria de dizer que você sendo padrinho do Subir a Bandeira, você pode indicar temas. E eu já ouvi aqui em off pessoas elogiando o tema que eu indiquei, então recomendo você se tornar isso aí, padrinho. Um baita de um benefício exclusivo, né? Um baita de um brinde aí, né? Quem reclama que não tem brinde de benefício, tá aí. Além de ter o seu melhor do que sugerir tema. Além de sugerir o tema, você vai ser convidado para participar do programa, né? E debater o tema que você sugeriu. Bem, agora voltando ao assunto que
que aflige meu fígado nesses últimos dias, que é a seleção brasileira. O nosso clube aí, falando com o André, ele foi especialmente prejudicado aí nessas últimas convocações, não só pela convocação em si, 4 atletas, mas também porque 2 voltaram bichados. Machucado, lesão, tanto o Rodrigo Caio quanto o Arrascaeta, que são importantíssimos, e Rodrigo Caio mais ainda, a gente vendo a situação do Flamengo. Então, esse é um ano atípico, mas as seleções elas têm prejudicado bastante os clubes. E mesmo que não fosse um ano atípico, nós teríamos o mesmo problema, porque esse ano seria da Copa América Centenário. E isso seria um torneio de mais de um mês ou um mês em que os atletas ficariam fora. Então, isso é uma doença para o futebol brasileiro, mais do que para os clubes de fora. E é um problema antigo já do futebol, principalmente aqui do Brasil. Até falando agora, o Valdir falou do Flamengo, que teve 4 jogadores convocados. O Palmeiras também teve 4, falando um pouco do meu time. Foram 2 para a seleção brasileira, 1 para a seleção do Paraguai e 1 para a seleção do Uruguai, todos para disputar agora as eliminatórias. E, enfim, é prejuízo. E aí o novo técnico lá, o português, o Abel Ferreira, falou agora na última coletiva, né? Não entendo bem como funciona isso, os campeonatos aqui não param, o clube continua pagando o salário, investiu alto para ter o jogador e ele está a serviço da seleção, e a gente está aqui disputando 2, 3 campeonatos, no caso do Flamengo e Palmeiras estão em 3 campeonatos simultâneos, e sem, tipo, o que você tem de melhor, né? Então, o X da questão está justamente em não parar os campeonatos. Claro, como o Valdir bem disse, esse é um ano atípico, mas as seleções, os campeonatos de seleção aí, deveriam também se adaptar e não prejudicar. E um detalhe, que hoje não só prejudica o time, existem seleções de base também, que levam molecada da base, que muitas vezes os times já estão utilizando no principal e acabam desfalcando também. Foi falado da Arrascaeta agora. O Valdir falou da Arrascaeta e é mais pura verdade, porque você pode ver, ele se machucou na seleção, voltou, e ele voltou, tipo, agora, digamos assim, em cima da outra convocação. Tem tweet do uruguaio pedindo pra ele ir pra seleção, tá ligado? Tipo, ele se recuperou no Flamengo, ele queria que mandasse de novo pra seleção. Cara, é absurdo demais isso, cara. Meu Deus do céu. O Leonardo aí falou do técnico do Palmeiras, aí do europeu, que não entende como que o campeonato não para. Vai ser um pouco complicado para ele entender mesmo. Porque para ele entender, ele vai ter que entender como funciona o futebol brasileiro, como funciona a eleição da CBF e as federações estaduais. Isso acontece no Brasil porque você tem um campeonato estadual inchado, você tem as datas subindo uma nas outras, porque isso é feito para agradar as federações estaduais, eleitas pelos clubes pequenos, e que elegem com o mesmo peso, independente do número de clubes em primeira, segunda divisão, elege com o mesmo peso o presidente da CBF. Então, isso é um círculo vicioso. Isso não vai mudar no Campeonato Brasileiro, porque os clubes eles pensam em si mesmos e, no final, quem manda ou quem desmanda é a federação e a CBF. Fazendo um link com o episódio da semana passada, que falávamos algo relacionado a isso, e isso são coisas que, de certa forma, vão refletir na qualidade do futebol que é jogado aqui no nosso país, né? Que vai de mal a pior, tirando aí alguns times aí, por exemplo, o investimento que foi feito no Flamengo, no Palmeiras, mas se você pegar a qualidade do futebol que é praticado aqui, é ridícula, né? E essa zona que é a CBF contribui negativamente para isso, né? Sim, porque além disso tem, como também o Valdir já disse, tem os interesses políticos. Uma coisa que eu acho, até pouco tempo atrás, falando do calendário, né, que esse também é tudo um reflexo, o calendário sempre muito criticado aqui. Até pouco tempo atrás, a Copa do Brasil, quem estava disputando a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Por uma questão de interesse político, hoje quem joga a Libertadores entra já nas oitavas, porque tem uma questão ali de din-din também. Se você pegar aí os últimos campeões da Copa do Brasil, são quem veio da Libertadores, porque obviamente são times
em tese, mais fortes. Enfim, acaba inchando, óbvio, quem entra quer ganhar, mas você incha o calendário com datas. Agora esse ano aí com pandemia piorou e os caras ficam convocando, não parando, eliminatório, enfim. Esses dias aí convocaram jogadores jogadores de base, que o time, naturalmente, como tem muitas competições, precisa de um plantel bom, acaba utilizando a base. Convocaram jogadores de base, nem tinha jogo, só para ir treinar na seleção, ficar lá uma semana treinando. Aí vai lá o presidente do clube mandar ofício, libera meu jogador aí que eu tenho Copa do Brasil, tenho Libertadores para jogar e preciso do cara para jogar. Então, enfim, é uma bagunça, né? CBF, futebol brasileiro, futebol sul-americano como todo é uma bagunça. Para ano que vem, a Copa do Brasil vai mudar. Os times da Libertadores... Isso semana passada aconteceu, né? Se não me engano, acho que quinta-feira. Não entra mais nas oitavas, entra na terceira fase agora. Os times das oitavas da Libertadores. Justíssimo. Só que vai aumentar o número de datas também, né? Se eu não me engano, diminuiu uma data do estadual. Mas, de qualquer maneira, você perde qualidade, porque... num ano normal, os clubes costumam escolher competições. Não tem como se tratar, clubes principalmente que estão jogando Libertadores, tratar as 3 competições da mesma maneira. Então, elas vão escolher poupar uma, e geralmente elas escolhem poupar na competição mais importante, que é a competição, não na mais importante, mas na competição que tem a maior premiação, que é a Copa do Brasil. Mas... a gente tá fugindo um pouco do tema, não esqueçamos, hein? Seleção hoje é a coisa mais inútil que tem. Ah, sim. Hoje, se você olhar o que o torcedor quer, o torcedor quer ver o seu time jogar na Libertadores, no Copa do Brasil, seja no Campeonato Estadual, e não quer ver jogo de eliminatórias. Não tá nem aí para Brasil e Venezuela, para Brasil e Peru, Brasil e Equador. O Brasil, o torcedor vai parar para ver a seleção mal e mal na Copa do Mundo. Olha lá. Copa América teve ano passado, já queriam empurrar uma esse ano, não teve aí por razão da pandemia, mas assim, o torcedor não quer, o torcedor quer ver o time. E além de ver o time, o torcedor quer dar muita risada com o Trocadibre. Quem vai querer começar aí essa zona que é o Trocadibre? Eu posso? Vocês me permitem? Por favor. Eu acho que o Valdir tem que ficar por último, porque ele prometeu ser o melhor. Ele fez uma propaganda, você que está ouvindo aqui em off, ele fez uma propaganda do Trocadibre dele, que então vamos deixar por último, então. Eu vou começar, então. Guardar a suspense aí. Eu vou começar porque o meu ele tá fraquinho hoje. Galera, o que o Gonzalez coloca no Facebook quando morre uma pessoa querida? Nada. Você matou, André? Eu já matei. Meta ficha. Então meta ficha. Ele põe, tipo, no Facebook, né? Ele muda a foto do perfil pra aquele símbolozinho de lúcio, sabe? Lúcio? Viu, deixa eu emendar então. Trocadibre. Ó, prestem atenção. Porque se você não prestar atenção, vocês não vão saber. Tá? Qual o jogador que tem o apelido devido ao aplanamento de madeira? Eu nem sei o que é planamento? É o planamento de madeira, mas... Tem que fazer engenharia da madeira. Tá ligado quando você pega aquele negócio pra planar, assim, que vai fazendo... Como é que é o nome disso? Assim? O meu avô era carpinteiro. Eu não sei como é que é o nome disso, cara. Não é lima, tipo um carrinho, assim, que se passa na madeira e fica retinho, assim. O Lima fez o gol do Mundial em 51 do Palmeiras. Verdade. É o jogador que tem o apelido... Isso, apelido, né? Devido a fazer isso ali na madeira. Devido ao aplanamento da madeira, né? É o Lixa Gonzalez, não. Lixa. Cara... Existem não, posso falar? É o Túlio Maravalha. Nossa. Por quê? Agora eu quero... É que Maravalha, ela é criada devido ao aplanamento de madeira. O que é Maravalha? Pô, tá foda aí. Eu nem sei o que é Maravalha. Eu não sei nem o que é isso. Eu sei que galera, indo ali pra casa do vô do André,
São Miguel da Serra ali, o Cara, André sabe, na verdade. sim. Tem o Maravalha ali, que é um Tem negócio Maravalha Roça ali. Tem um Cara, negócio que é de madeira ali, mas... Maravalha você compra pra botar geralmente pra forrar gaiola de passarinho, É tipo pra não cavalo. gastar jornal. Você tá fazendo serragem. trocadilho pra um público muito específico, cara. Tipo serragem, né? O cara, O cara não tá tem, fazendo os caras não têm trocadilho pro meu cultura. avô vir aqui adivinhar. É tipo É pro serragem. pessoal de todas as idades, tá ligado? É, André, é tipo serragem. Leonardinho, Exato, é mais grosso que serragem. Viu? Qual jogador, eu não sei dizer se ele tá em atividade ainda, acredito que sim. Que quando ele é anunciado num clube, solta uma fumacinha lá na chaminé. Temos jogador. É o Papa Diop? Quase. Papa do Poulos. É o Papadopoulos. eu tava... As minhas são todas pra vocês matarem. Pra ninguém rir. Agora, pessoal, você que tá ouvindo, Atenção. chegou o grande momento. Vamos deixar pro final do programa, não, mentira, vai ser agora. Ele foi todo um terreno preparado aí para chegar a esse momento do Valdir Zanetti fazer o trocadilho dele, né? Senhoras e senhores, agora com vocês o melhor trocadilho da história do Sabcast. Eu tô sentindo o peso da responsabilidade sobre os meus ombros, mas eu acho que vai valer a pena. Eu queria saber dos colegas aí, quem é o jogador mais mala, clubista e com opiniões deveras questionáveis em atividade. Mala, clubista e com opiniões deveras questionáveis. É um jogador que se chama Tavares. Mas eu não sou profissional. É o Eduardo Tavargas. Puta! É uma mentira, eu gosto muito do Eduardo Tavares. Ele está agora no... Ele está no Atlético Mineiro, né? O Eduardo Vargas. É isso. Porque o nosso está in love. Ela Tá pegou, na sala. muito bem construída, eu gostei muito. Salva de Eu palmas. gostei, eu acho que Senhoras e tá... Trocadilho. Valeu. Muito bem, o Valdir falou, né, que quem liga para a seleção hoje, na verdade, é exatamente isso, né? E cada vez menos você tem aquela vontade de ver jogo do Brasil. Ainda mais agora que lá tem a Nations League na Europa e além dos amistosos das eliminatórias, o Brasil não faz nenhum jogo com uma seleção de grande porte agora, né? Não tem, né? Vai ter amistoso, por exemplo, Brasil e Guatemala. Quem que quer assistir numa sexta-feira de manhã? Né? Ninguém quer assistir. A gente ainda se tivesse um jogão ali Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, mas se não cruzar com esses times na Copa do Mundo, não vamos mais ver, né? Isso é triste. É o que a seleção se tornou. Não tem mais atrativo nenhum. Eu particularmente não aguento mais ver Brasil jogando com Peru. Eu acho que é praticamente uma vez por mês tem jogo Brasil e Peru, não sei o que acontece. Tem jogo sexta, vai atrapalhar a novela, é a única coisa que o jogo do Brasil está servindo agora. E não serve nem mais para valorizar os jogadores, tirando, acho que a Premier League, né, que pede um certo número de jogos do jogador pela seleção, não tem mais utilidade nenhuma nem para o clube. Antes era uma vitrine, agora ninguém assiste, então não é vitrine. E isso já tem muito tempo, né? Não é de hoje. Já tem pelo menos uns 10 aí, uns 10 a 12 anos que a seleção não interessa a mais ninguém, né? Principalmente depois que virou um negócio muito, sei lá, de interesse político. Passaram a convocar muitos jogadores da Europa que nunca ninguém ouviu falar. Se você pegar essa seleção mesmo aí que tá convocada agora, é capaz de ter jogador que você nem sabe de que time que ele é. E ao mesmo tempo, aí você vai falar assim, tá, mas não convoca os do meu time, mas aí também convoca no meio do campeonato, em momento decisivo, tudo errado. Tudo para o torcedor pegar asco mesmo da seleção, tá? Ranço da seleção.
a CBF rema contra. Tipo, ela faz de tudo. Se ela já não tá atrativa, ainda vai lá, tira o jogador do time, vai jogar. Aí fica empurrando essa Copa América todo ano aí, ano sim, ano também, a goela abaixo. Cara, não dá. Enquanto não vem a Copa do Mundo, eliminatórias. A eliminatórias é, entre aspas, uma pré-Copa do Mundo. Sim, faz parte da Copa do Mundo. Mas não é nem de perto no mesmo nível de qualidade. Sem as eliminatórias não há Copa do Mundo, obviamente. Mas os jogos são ruins, baixo nível técnico, sem nenhuma vontade de você assistir. E voltando um pouquinho numa discussão lá do primeiro bloco, eu queria deixar aí a questão das lesões que o Valdir citou. Então o jogador vai lá para a seleção, um jogo desse, se machuca e volta, e quem que vai arcar com a consequência? O clube, né? Vai ficar lá, não, além de ficar encostado um bom tempo, vai perder ele para os confrontos, e o prejuízo, o financeiro, o tratamento médico, a CBF não indeniza porra nenhuma. O problema, cara, é que daí assim, aí joga Peru, Venezuela, Uruguai, aí pega a Argentina, daí fica Honduras, Guatemala, aí pega a Bélgica numas quartas de finais de Copa do Mundo, dá no que dá, né? Que daí não pega uma Alemanha, não pega uma seleção tipo a França, aí chega na Copa, não tem preparo, não treina, aí vende os amistosos lá pro Emirados Árabes, vai jogar com a seleção da Síria no Emirados Árabes. Aí vai lá, nossa, Brasil vence por 6-0. Faça-me o favor, né, CBF? É a questão da lesão ali, né? Ainda mais no momento que a gente está, no momento atípico, né? Que o mundo está passando. Ali, além dessas lesões, você tem os jogadores que acabam sendo infectados por exemplo, o Santos, né? O Santos já teria um desfalque, né? Se for por convocação, que seria o Soteldo na seleção da Venezuela. E agora metade do time está impossibilitado, tanto que os dois goleiros estão infectados, o Cuca, o irmão dele, o Cuquinha também. Então, o Flamengo passou por isso também já. E teve que jogar contra o Palmeiras com a garotada da base lá. Enfim, Deus o livre se não jogasse, né? O Palmeiras é complicado. A CBF, cada ano que passa, ela só me surpreende cada vez mais negativamente. Mas é o que o Léo falou, o torcedor tá pegando asco da seleção. Como o André falou, você tem lá jogos desinteressantes. Quando tem um amistoso, é um amistoso para basicamente fazer dinheiro para a CBF, que é aquele contrato maluco que existe lá para cumprir determinados amistosos em locais que não trazem identidade do torcedor. Então, você não vê mais a seleção jogando no Brasil, você não vê mais a seleção jogando com grandes seleções, e quando que o torcedor, que é o cara que torceria para o Brasil, lembra da seleção? Não é quando tem jogo, é quando sai a convocação e ele vê que o time dele vai ficar desfalcado. Rola aquele sentimento, você vê o jogador jogando bem no teu time, e você pensa assim, pô, o cara merece a seleção. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, tá, ele merece, mas hoje não tem o mesmo peso. Antes o cara ir para a seleção era um troféu pro cara. Hoje, tanto faz. Tanto o jogador que não passou pela seleção e não fez diferença, ou não teve tanto sucesso na seleção e não fez diferença na carreira. Não estou voltando ao tema do Zico lá, eu acho que ali faria diferença. Mas hoje não faz. O cara ganhou não sei o que pela seleção. Tanto faz, cara. Tanto faz. O que interessa é o clube, e o clube é prejudicado. Só que também, no Brasil, o clube tem uma boa parcela de culpa nisso. Então, é um círculo vicioso e faz com que a gente não tenha mais identidade com a seleção. Igual a gente tinha quando era pequeno. O meu filho não vai ter. E vocês acham que ter perdido esse tesão pela seleção brasileira tem muito a ver com, talvez, aquela partida ridícula que o Brasil fez em 2006 contra a França? Onde a seleção estava cotada para ser a grande campeã? Eu acho que não. Eu acho que foi o começo da derrocada, mas não. Eu acho que ainda haviam esperanças, por exemplo, em 2010, admito que haviam. Eu acho que essa esperança foi um pouco reconquistada quando
porque havia uma Copa aqui no Brasil, querendo ou não, os brasileiros, grande parte, compraram a ideia, o fato da Copa ser aqui, e aí veio aquele título de Copa das Confederações que empolgou uma galera, inclusive eu assumo, achava que em 2014 seria bacana, e aí eu acho que a gota da água, sim, foi o 7-1. Dali em diante, se tinha alguém que já estava um pouco atravessado com a seleção, dali para frente, o desânimo, e é óbvio, não tinha como ser diferente, né? E é com razão, né, cara? É com razão. Né? Você vê, tipo, como foi tudo conduzido, né, cara? Independente de qualquer coisa, não sabia jogar. Bom, sei lá, não adianta entrar no mérito disso. Eu acho que ali sim foi tipo assim, putz, ali foi o balde de água fria de vez. Até mesmo quem simpatizava com a seleção deixou de acreditar. Diferentemente um pouco do Valdir, eu, embora não goste, eu tenho a esperança de que meu filho vai gostar da seleção, porque eu acredito que, quem sabe, isso venha a mudar um dia. E eu acho que a única coisa que pode fazer isso mudar é o Brasil ganhar uma Copa do Mundo de novo. Eu não sei, não vivi, não sei como foi a lacuna do Brasil lá de 70 a 94, por exemplo, por 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Agora a gente está indo em 2002, a gente está indo para 20 anos já sem ganhar uma Copa do Mundo, certo? Então, essa lacuna, com certeza, e até em razão dos momentos, está sendo muito diferente, em razão das informações que a gente tem, a pressão, a mídia, enfim, rede social, não tinha naquela época. Então, hoje a gente sente mais na pele o Brasil ser isso que ele é hoje. Não sei se o torcedor brasileiro sentia isso naquele lapso temporal. Mas se o Brasil vier ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que a chama reacende aí, pelo menos para quem curte o futebol, para quem vive esse negócio de somos o Penta, seremos o Hexa. Não, festa o povo vai fazer, né? Pode ter certeza. Vai, então, mas aí por isso que eu digo. Que nem o Valdir falou, meu filho não vai curtir, mas quem sabe? E se a seleção ganhar essa Copa em 2022 ou 2026? O teu filho vai estar aí nem com 10 anos de idade. Então pode ser que sim, né? Eu sou mulher de malandro. Eu sou mulher de malandro porque é o seguinte, toda lacuna entre Copa do Mundo, eu fico falando a mesma coisa, porque no Brasil, que Brasil ninguém dá bola. Chega na Copa do Mundo, eu fico bem bobo, compro o álbum, torço, fico que nem um retardado. Aconteceu isso com a Bélgica, fiquei putaço que o Brasil foi eliminado. E agora eu tô falando, e em 2022 vou estar ali torcendo de novo. Eu sou a legítima mulher de malandro. Não, claro que é. Todo mundo é, cara, na verdade. Eu queria falar uma coisinha rapidinho aqui sobre, voltando novamente no negócio das lesões da seleção. Eu vi que na Copa, emendando com esse negócio da Copa do Mundo, a FIFA pagava R$28 mil pro clube, né? Tipo, convertendo em real aqui pro clube brasileiro, obviamente, os clubes europeus na moeda deles, enfim, euros, dólares, sei lá. Mas pagava o equivalente a R$28 mil por jogador convocado para disputar a Copa do Mundo. A CBF não faz isso e a FIFA não faz isso, mesmo sendo data FIFA em outras competições. Recentemente, até tem uma notícia agora, do dia 30 de outubro, o Mantuan do Corinthians se machucou na seleção sub-21 e o Corinthians entrou com um pedido de indenização para a CBF. E lá foi negado, não sei quem julgou, não, confesso que não li a notícia na íntegra, li só a manchete, mas foi negado o pedido de indenização porque ele estava a serviço da prestação a serviço da seleção brasileira. Então, assim, são coisas que deixam um pouco desanimado, né? Porque, o cara tá lá, o clube paga o salário e tal. Eu acho que pelo menos uma contrapartida financeira, principalmente em caso de lesão, a CBF tinha que dar esse suporte. Meu querido Arthur, se você tá ouvindo isso em algum momento da sua vida, não sei por que você estaria ouvindo, mas se você está ouvindo, pelo bem da sua saúde mental, não goste da seleção brasileira. Tipo, não goste. Fale assim, eu sou só Flamengo, eu não, sabe, não, a seleção não acompanha, tá? Fica o meu recado pra você, tá? Com um beijo também pra você. Cara, mas torcer pra seleção na época que eu até torcia e que vocês pegaram ali o final, vamos dizer, era fácil, cara. O Brasil, entre a Copa de 94 e 98, não perdeu nenhum jogo. É muito fácil torcer, muito fácil se empolgar. E mesmo perdeu 98, mas ganhou 2002, o Brasil tinha bons jogadores, mas não atrai mais. A gente tá indo e voltando no tema, porque é muita coisa, muita informação
Mas o Léo ali falou do Mantuan, é pior ainda, porque o Mantuan é um jogador importante pro Corinthians que tá numa draga, que precisa do cara, e o Mantuan se machucou na seleção sub-20, não foi, porra, na principal. Então, além de tudo, ainda o time tá perdendo pra seleção sub-20. Cara, é absurdo isso, é absurdo. Se o senhor Rogério Caboclo tá me ouvindo, reveja esse calendário aí, Caboclo. Porra, você tá errado, cara. E lembrando que ano que vem, né, era para ser esse ano, teremos Olimpíadas. E logo teremos seleção olímpica, que é sub-23. Então teremos mais uma leva de jogadores convocados, quem sabe mais uma leva, tipo, mais uma faixa etária de jogadores desfalcando seus clubes, que além da principal, a sub-23, que é a seleção olímpica, sem contar as de base. Vamos lá, ele quase não falou nada no episódio de hoje, mas então ele vai falar agora. É a hora do palestrinha, galera. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Hoje, o palestrinha é em homenagem ao nosso padrinho que está aqui, Valdir Zanetti, que sugeriu o tema, e ao nosso presidente, André Zanetti, que está aí também. E os caras falam aí no grupo, tem um grupo aí dos padrinhos, os caras me chamam de flamenguista enrustido, então por isso eu trouxe uma homenagem para eles. A curiosidade é sobre o time deles, o Clube de Regatas do Flamengo. Na verdade, sobre o mascote do time deles. Boa parte da história, eu tenho certeza que eles já sabem, flamenguista como são, mas vocês sabem como surgiu o Urubu, a relação do Urubu com o Flamengo, né? Infelizmente, a história tem um comecinho um pouco triste, né? Um pouco racista. As torcidas rivais chamavam, até em razão da torcida do Flamengo, ter uma grande parte da torcida negra, chamavam de Urubus. Em 1969, mais precisamente no dia 31 de maio de 69, num jogo do Maracanã, um torcedor rubro-negro levou um urubu num jogo contra o Botafogo e soltou. O urubu pousou no gramado antes do apito inicial. Veio o jogo e o Flamengo ganhou do Botafogo, quebrando um tabu de 9 jogos seguidos que o Flamengo não ganhava do rival alvinegro. Enfim, essa vitória consagrou para os queridos flamenguistas o urubu como seu mascote, eternizado inclusive por um cartunista, o seu Renfield, que a torcida acabou trocando o antigo mascote, o Popeye, pelo urubu. Vieram as torcidas com o passar do tempo, a urubuzada. Em 2000, o clube mesmo criou um mascote, deu o nome de Samuca para o urubu, mas a torcida não pegou e continuou chamando de só urubu. Fazem muitas ligações com o Zeca Urubu, o personagem do Pica-Pau, e aí vem duas historinhas curiosas também. Em 83, um torcedor do Flamengo levou um urubu dentro do tambor também, por essa relação num Fla-Flu, numa final contra o Fluminense. Soltou o urubu lá. O jogador do Fluminense, o lateral Aldo, ele capturou o urubu. E esse torcedor era um torcedor da torcida chamada Fla-Angra. E, inclusive, essa história está eternizada num filme chamado Fla-Flu 40 Minutos Antes do Nada. Ele entregou lá para alguém da administração do estádio, que também era torcedor do Fluminense. Esse cara empalhou o urubu e ele guarda o urubu até hoje como um troféu. Na final de 84, um ano depois, aquela que o Fluminense acabou ganhando, alguém soltou um urubu lá também, e é conhecido como... E é trágica a história desse urubu. O urubu acabou sobrevoando a torcida do Fluminense, e a torcida do Fluminense pegou o urubu e acabou depenando e matando o urubu. Ficou conhecida entre os torcedores tricolores como o abate do urubu. Enfim, histórias do urubu, o famoso mascote do Flamengo. Não foram os únicos jogos em que a torcida levou. Eu lembro tem uma foto bonita até que quem pegou o urubu do campo foi o Renato Gaúcho. Legal. O Flamengo deve ter ganho. Porque aquela época ganhava sempre. Eu confesso que na minha pesquisa eu encontrei essa do Botafogo e essas duas contra o Fluminense, que eu achei bem legais. Não, eu acho legal como a torcida sempre abraça essa questão quando, tipo,
é uma zoação, né? Assim como o Urubu, ele chamava, os flamenguistas do Urubu chamavam de Mulambo e a torcida adotou também, né? Eu acho muito massa isso e eu acho que vira muito digno da torcida fazer isso, tá ligado? Fica muito legal e sem contar que a história em si também é muito boa, né? E trocar, digamos assim, o Popeye, que é um personagem, por um mascote, tipo, que é um, no caso é um animal, eu achei melhor troca possível e fica a menção para Uruba e Urubinha, né? Os dois mascotes ali que foram criados também, tem até uma história que até o próprio Valdir conhece, que o Urubinha... A morte do Urubinha. O Urubinha meio que faleceu. Cara, eu não presenciei isso, mas é uma história maravilhosa. Eu não lembro também todos os detalhes, mas era assim, o cara levou o sobrinho, levou o filho pro primeiro jogo no Maraca, e antes do jogo tinha o Uruba e o Urubinha. O Urubinha era um anão, era um anão fantasiado de urubu. E, pô, Rio de Janeiro, jogo domingo à tarde, sei lá, 45 graus. O Urubinha não aguentou, desmaiou. A criança, aos prantos, papai ou titio, o que quer que seja, mataram o Urubinha. A morte do Urubinha. Cara, e o legal... Urubinha morreu. Urubinha. Cara, e o legal do mascote animal é justamente essa interação com as crianças, né, cara? As crianças acabam se apegando, né? E assim, o legal do urubu também, ele se tornou outra coisa, um amuleto pro Flamengo. O flamenguista trata muito o urubu como um amuleto. É a mística, né? Pois tinha um tabuzinho, foi quebrado o tabu no mesmo dia. É interessantíssimo. Só o futebol para nos proporcionar histórias como essa, hein? E dando continuidade ao Sabecast, pessoal, notícia quentíssima de última hora. Parece que o nosso correspondente, Valdir Zanetti, tem uma notícia bombástica para todos. É bombástica porque uma outra reclamação dos torcedores é que o cara vai jogar na seleção e volta pior. Então, o jornalista Rafael Zarco publicou em seu Twitter, o Rafael Zarco é do GE, ele publicou o seguinte tweet, ontem, 11/11, no caso estamos gravando no dia 12. Tite, neste momento, faz o treino invisível, atividade que ele posiciona os 11 titulares. Trocam passes, ensaiam jogadas, coordenam movimentação no campo e situações de jogo sem adversários. Mas, desta vez, orientou a CBF TV a não mostrar as imagens. Eu acho que foi sensato do Tite não mostrar as imagens. Cara. É que cabe ainda, cara, ele? Sério mesmo, ser sincero, você acha que cabe o Tite na seleção ainda? Tem alguém que defende é uma história a ser estudada, né? E quando ele assumiu, a estreia dele foi contra o Equador, lá no Equador, 3-0. E aí todos os jogos depois foi um jogo melhor que o outro. Os amistosos antes da Copa do Mundo contra a Croácia, que foi finalista, depois contra a Áustria. Todo mundo tava, não, o Brasil vai ser campeão. Olha o Tite, galera, o seu Adenor. Ah, galera, o Brasilzão. E agora ninguém mais suporta o Tite. Eu não consigo nem olhar ele lá na beira do gramado. Lembrando que o Brasil estava... Antes do Tite assumir, o Brasil não estava nem entre os 4 nas eliminatórias. O Brasil estava mal classificado, corria o risco, inclusive, já tinha virado o turno das eliminatórias, o Brasil estava, acho que em 5º ou 6º. A campanha do Tite não tinha virado o turno ainda, porque o Tite jogou contra o Equador no Equador e jogou contra o Equador aqui no Brasil. O que eu sei, o que eu lembro, o Brasil se classificou em março de 2017 para a Copa do Mundo em 2018, mais de um ano antes. Foi a primeira seleção classificada. Então todo mundo achou que o bicho ia pegar e agora ninguém mais dá bola pro Tite. Mas o Brasil, quando o Dunga largou a seleção, o Brasil não estava nem na zona de classificação. Não estava mesmo. Não estava mesmo. Tinha perdido para a Colômbia, tinha perdido para o Peru, acho que tinha empatado com o Chile, alguma coisa assim. Enfim, estava mal. Teve 2 empates, né? Um empate contra o Uruguai em casa, 2-2, que o Brasil saiu ganhando de 2-0. E o empate contra o Paraguai fora, que o Brasil saiu perdendo de 2-0 e conseguiu o empate após os 30 minutos lá. Mas aquele empate espírita que ninguém sabe explicar como que aconteceu também com o Dunga lá.
e aí acabou a paciência, foi mandado embora. A gota d'água, na verdade, veio com a Copa América, né? Eliminação pro Peru. Aquele gol irregular, mas foi gol. O Brasil não jogou bem naquela edição da Copa América, foi eliminado. E aí que veio o Tite. A derrota pro Peru foi na Copa América. Tem razão. Há males que vem para o bem. Mas isso é histórico já na seleção brasileira. Sempre tem um técnico, daí a torcida, a imprensa começa a cobrar e não quer mais e pedir outro. Aí vem o outro, fica um bom tempo, aí é o herói, não sei o que, daí começa... Eu vejo o Mano Menezes. O Mano Menezes, todo mundo queria cabeça. Eu lembro de um jogo no Mineirão, antes da Copa do Mundo, em 2012, a torcida gritava Filipão, queremos Filipão. Aí mandaram o Mano, veio o Filipão. Aí o Filipão veio, tomou 7-1, meu Deus, o Filipão não presta, obviamente. Daí tchau, Filipão, agora queremos o Tite. Veio o Tite, agora todo mundo odeia o Tite. Então assim, é normal, mas é o ciclo do futebol, se você for ver, né, cara? O treinador chega, daí ganha um clássico, meu Deus, melhor treinador do mundo. Daí perde 3 jogos seguidos. Não, tem que mandar embora, porque é ruim. É assim, cara. Mas além da campanha pífia e patética na Copa do Mundo... Ó o Mauro César aqui, ó. Eu acho que o que desgastou o Tite, pelo menos eu não aguento mais olhar esse puta, o tanto de propaganda que tinha com ele, falando aquelas asneiras de coach dele. Vender TV falando asneira. Vender, sei lá, fazendo propaganda pro Itaú falando asneira. Comprometimento. Cara, aí chega na hora da porra da Copa, é aquilo ali. É o treino invisível. Se a Bélgica fosse invisível e não encostasse na bola, eu acho que serviria alguma coisa esse negócio. Valdir, eu entendo a tua opinião, respeito a tua opinião, porém, acredito que... Mas o Tite não adianta, né, cara? A coletiva dele, você não consegue assistir. Você consegue assistir uma série inteira de 15 episódios e você não consegue ver 10 minutos da coletiva do Tite? Ele não consegue. Ele não fala nada com nada. Ele fala assim, você tem que ver a alma dos jogadores. Ele quer falar bonito? A alma dos jogadores, o espírito da vitória, não sei o quê, blá, blá, blá. E a fraternidade dos jogadores. Cagar, Tite. Nós queremos que o Brasil jogue bola, convoque certo, porra. Jogue bola, mas enfim. Falando se os jogadores, esse detalhe, os jogadores têm voltado pior para os times, não sei, mas que eles perdem o ritmo de jogo que eles estavam no clube encaixado. Hoje quem que tá convocado do Flamengo? É o Rodrigo Caio, quem mais? O Pedro? Ele tá machucado. Mas ele machucou na seleção ou machucou na seleção? Ele machucou na primeira convocação e ele tá para voltar agora. Ou seja, nesse meio, ele foi para a seleção, desde então nunca mais jogou no Flamengo. Mas quem tá lá é que vai ser titular. E quem tava convocado nessas duas partidas? Everton Ribeiro e Pedro. E dos estrangeiros, tem alguém? O Arrascaeta? O Arrascaeta deu o famoso migué e jogou contra o São Paulo e vai jogar sábado. E tem o Isla também, né? O Isla tá no Chile. O Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, que jogou pro Paraguai, o Vinha pelo Uruguai, aí o Gabriel Meninos pegou Covid, foi cortado, e o Everton goleiro. Enfim, acontece. Se vão voltar pior ou não, ninguém sabe. Mas não tem o que fazer, né? O problema é que tá no momento decisivo das competições e os torcedores estão por aqui. Falando em migué, o Neymar, será que o Miguel não foi um miguezinho aí que o Neymar deu pra cair fora também da seleção? Acostumado? Será que não foi o um Miguel Neymar? Não deu o Neymar? Olha, o Neymar, cara, acho que não, ele se machucou, né, na Champions League, né? Aí havia se recuperado, foi convocado e agora saiu de novo, né? Hoje ou ontem, né, foi cortado, não me lembro. Foi convocado. Aí a porra do puto do Tite leva o Pedro no lugar. Não é nem a mesma posição, caceta. Ele foi cortado na quinta-feira. Galera, eu acho que todo mundo aí já lançou as suas palavras de apoio à seleção brasileira e à CBF. Eu acho que não temos mais muitas coisas a serem ditas. Tá todo mundo pensando no clube. Mas com certeza, né? Ainda mais nesse momento difícil aí. Tem lesão, tem Covid. Então tem que pensar no clube mesmo. Fica as nossas energias positivas aí pro Brasil, né? Vencer as partidas eliminatórias. Né? E agora, antes de finalizar, eu acho que seria aquele momento especial para a gente cada um mandar
aquele recado para a CBF. Já! E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.